Meu nome é Luiz Henrique Eloy, sou do povo Terena, de Mato Grosso do Sul. Atualmente sou advogado e doutorando em Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ. Nos últimos anos eu tenho atuado fazendo a defesa de várias comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul, na defesa dos seus territórios tradicionais e também feito a defesa de algumas lideranças indígenas que são criminalizadas por conta da luta pela terra. Bom, Mato Grosso do Sul concentra a segunda maior população indígena do Brasil e é marcado por fortes conflitos fundiários entre povos indígenas e produtores e proprietários de terras, né? E nós sabemos também que o índice de violações a essas comunidades são grandes, justamente pela falta de seus territórios tradicionais. Nesse mesmo contexto está inserido um processo sistêmico de criminalização das lideranças indígenas. E também no meu caso, por fazer a defesa dessas comunidades. Atualmente eu tenho enfrentado um processo disciplinar, no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, lá de Mato Grosso do Sul, em que tenho o nítido objetivo de tentar cassar o meu registro, sob o argumento de que, por eu estar fazendo a defesa dessas comunidades indígenas e por ter acesso às áreas de conflitos, eu estaria aí violando algum código de ética da advocacia. Ademais, Mato Grosso do Sul também, lá no estado, está instalada uma CPI para investigar, mas na verdade é para criminalizar as lideranças indígenas que estão lutando pelos seus territórios. A Assembleia Legislativa instaurou essa comissão parlamentar de inquérito e com isso quer criminalizar ou atuar as lideranças indígenas que estão lutando por seus territórios tradicionais. É importante frisar também que a Constituição Federal de 88 ela é um marco divisor na questão dos direitos dos povos indígenas, né? Porque a Constituição Federal de 88 ela reconheceu aos povos indígenas o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, né? E está sendo difundido uma falácia de que os índios queriam todo o território brasileiro, né? Ou que os índios teriam esse direito, mas na verdade não é isso, né? Isso é uma falácia. Antes da Constituição de 88, o requisito para você demarcar a terra indígena era um requisito chamado imemorialidade, né? O que é imemorialidade? São terras antigas. Se este fosse o requisito, aí sim os índios teriam direito, porque de fato eles habitavam todo esse território no passado, né? Mas a Constituição Federal ela reconhece apenas o direito às terras tradicionalmente ocupadas, né? E o que são terras tradicionalmente ocupadas? São as terras utilizadas para habitação permanente, para atividades produtivas, aquelas imprescindíveis à preservação do meio ambiente, dos recursos ambientais. Então, terra tradicionalmente ocupada, ela tem toda uma delimitação constitucional, né? Então, não há que se falar que os índios queiram ocupar todo o território brasileiro, até porque a Constituição Federal não lhes dá esse direito. O que a Constituição Federal reconhece é apenas o direito originário aos territórios tradicionais. Além disso, a Constituição Federal de 88 ela deu um prazo para que o Estado brasileiro concluísse a demarcação de todas as terras indígenas, né? E esse prazo foi um prazo de 5 anos, a contar de 88. Ou seja, em 1993 esse prazo expirou. Então, desde 1993, o Estado brasileiro está em mora com os povos indígenas. E no caso do Mato Grosso do Sul, diante dessa omissão do Poder Executivo, as lideranças indígenas elas tomaram a decisão de fazer a autodemarcação de seus territórios, né? É o que as lideranças denominam de reocupação, de retomada, ou seja, de reocupar os seus territórios tradicionais, pois já estão cansados de esperar, pelos órgãos responsáveis, no caso pelo Poder Executivo, para fazer a demarcação de seus territórios. É claro que isso tem gerado muitos conflitos, porque as comunidades elas vão para o embate direto, pelos seus territórios, e isso tem causado muitas mortes, muitas violações a direitos humanos. E nos últimos anos, grande foi o número de lideranças indígenas que morreram nesse conflito pela luta
pela terra. E as comunidades indígenas, elas são conscientes também de que após a demarcação de seus territórios, né, existem ainda alguns desafios. Dentre deles é a preservação, a gestão desses territórios, né? Como os povos indígenas vão gestionar esses territórios. Nós sabemos que muitas comunidades indígenas que já tiveram suas terras demarcadas, hoje são alvos de madeireiros, de garimpeiros, de pessoas que têm interesse nos recursos ambientais e minerais que estão dentro das terras indígenas. Além disso, nós sabemos que existem populações indígenas que também são produtoras, né? Elas têm uma atividade produtiva muito intensa. Então é necessário que para essas comunidades indígenas que o Estado adote políticas públicas no sentido de garantir que essas comunidades indígenas elas possam trabalhar a terra, elas possam desenvolver, né, atividades sustentáveis de acordo com a cultura e a especificidade de cada povo. É preciso também que a população brasileira, né, tenha a noção de que os povos indígenas eles são os povos originários desse território, né? Eles são os autênticos brasileiros, vamos dizer assim, brasileiros natos, são originários dessa terra. E quando se fala em proteger os territórios indígenas, fala-se também em proteger o meio ambiente, né? Se nós olharmos hoje por fotos de satélite, os territórios indígenas são verdadeiras ilhas verdes, né? Porque todo o território brasileiro já foi desmatado pela atividade do homem. Então, a partir do momento que os povos indígenas eles protegem o meio ambiente, né, eles também estão fazendo uma proteção a toda a humanidade, né? Porque você proteger o meio ambiente é você garantir a não só os povos indígenas, mas toda a humanidade uma melhor qualidade de vida. Então é preciso que as pessoas despertem para isso, que a partir do momento que você defende o direito ao território dos povos indígenas, você também está defendendo o direito ao meio ambiente equilibrado, saudável e assim garantindo, né, a sobrevivência da futura geração.